Shalom, shalom, meus irmãos. Eu estou o capelão Alexandre Costa e nós estamos em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura, onde você deve escrever tudo junto em letras minúsculas, sendo que palavra e Deus com as suas iniciais em letras minúsculas. Amém? Eu gostaria desde já a te convidarem a inscrever-se em nosso canal, a curtirem e a compartilharem as nossas reflexões. Amém? E a palavra que Deus colocou em meu coração para que pudéssemos compartilhar com vocês, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo 8, que vai nos dizer dessa maneira: E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a adube. E o tema da nossa reflexão, meus irmãos, é um intercessor. Um intercessor. Meus amados, ao lermos essa passagem da nossa Bíblia, tiraremos algumas lições importantes para a nossa vida. Onde o texto da nossa mensagem, ele relata que um homem, um certo senhor, o texto diz que ele tinha uma figueira e ela estava plantada, só que no meio de uma vinha. E o texto ainda vai nos dizer que indo o homem até a sua figueira plantada entre a sua vinha. E o Senhor diz ao vinhateiro que por 3 anos ele tem ido até ela e não tem achado fruto. Aleluia. Nós vamos aqui apresentar algumas lições importantes para a nossa caminhada cristã. A primeira lição é que, ainda que os nossos olhos não estejam vendo ou mesmo encontrando frutos, eu quero compartilhar com você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, tenha certeza de que toda a obra que foi iniciada em Cristo Jesus, ela será muito bem, não só executada, mas também, meus irmãos, muito bem concluída. E o nome do Senhor, tenha certeza, será glorificado. Quando o texto nos fala sobre vinha, ele vai nos remeter que vinho nos conduz à alegria. Mas como o texto nos diz, que há algumas figueiras que somos nós, como nosso próprio texto diz, que nós a plantamos e logo no meio das vinhas. Aleluia. Creia, meu irmão, que no tempo certo elas nos darão o devido fruto, juntamente com a devida alegria. Tenha paciência. Aleluia. E a segunda lição que nós podemos receber desse nosso texto, onde ele vai nos dizer dessa maneira, que este homem, ele tinha uma figueira plantada entre a sua vinha, e o homem, meus irmãos, ele não acha fruto na figueira. Muitas das vezes, nós colocamos a figueira bem no meio. Muitas das vezes, nós plantamos figueiras entre videiras, e somente por vermos os frutos das videiras dos outros, achamos que a outra árvore, a figueira, também tem que estar frutificando no mesmo tempo. Ei, meu irmão, que paremos de olhar para a árvore dos outros, que paremos de olhar para o fruto dos outros. A Bíblia vai nos ensinar que cada um examine-se a si mesmo. Aleluia. Meu irmão, cada árvore, assim também como todo ser humano, também possui o seu tempo de gerar e de frutificar. Aleluia. Meus amados, tanto como no Salmo 40, como também em Eclesiastes, cada um deles vão tratar especificadamente e exatamente sobre o tempo. E o que podemos concluir aqui é que, assim como no Salmo 40, onde ele vai nos dizer: esperei e com paciência, meus amados, que esperemos sim e que seja sempre com paciência e que seja exclusivamente no Senhor. Meus irmãos, no livro de Eclesiastes nós vamos refletir assim, desse jeito: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus irmãos,
acalma e aquiete o seu coração. Ainda que estejam te pressionando, ainda que estejam te cobrando e até jogando indiretas, Deus falará contigo o seu tempo. E eu compartilho com você aqui: tenha e espere com paciência, pois tudo tem o seu tempo determinado e ainda mais de frutificar. Aleluia. Meus irmãos, creia e espere pelo tempo de Deus na sua vida e não no tempo dos outros. O problema é que tem muita gente olhando para o fruto dos outros, não querem esperar pelo seu tempo e o tempo exato. Meus amados, tem muitas pessoas sendo usadas fora do tempo. E o pior de tudo isso é que estão usando não poucas, mas muitas outras pessoas fora até do propósito de Deus. Até mesmo sem que Deus os tenha mesmo chamado. Tem muitos irmãos pregando onde deveriam cantar e outros cantando onde deveriam pregar ou até mesmo lecionando. Meus amados, a terceira lição que extraímos do nosso texto foi a resposta dada ao Senhor da vinha, onde ele nos diz assim: e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque ou adube, de acordo com a sua tradução. Meus irmãos, nesta nossa terceira lição que nós tiramos do texto, nós aprendemos o valor e a importância de uma intercessão. O quanto é importante estarmos orando, ajudando uns aos outros. Nesse texto podemos contemplar a dedicação do servo, a empatia e principalmente o seu amor expressado por seu irmão nesse pedido. E que passemos a fazer desse mesmo jeito, para que com os nossos irmãos, quando o servo ele diz dessa maneira, ele diz ao seu senhor: deixa este ano. O servo, meus irmãos, ele demonstra entender. O servo, ele demonstra interceder e ele clama por quem ainda não está no mesmo tempo dos outros. Aleluia. Será, meus irmãos, será que temos entendido o tempo de cada um? Será que temos orado por nossos irmãos para que ele seja produtivo e usado exatamente no tempo de Deus e não no tempo dos que os outros querem? E nós concluímos a nossa reflexão aqui como um exemplo de amor do servo do Senhor, quando ele diz dessa maneira: até que eu a escave e a adube. Aleluia. Meus irmãos, será que temos tido a dedicação? Será que nós temos depositado o amor e investido na vida dos nossos irmãos? Quando ele diz escavar, isso significa trabalhar em prol dos meus irmãos, fazer por ele o que ele não pode fazer por si próprio. Aleluia. E quando o servo ele diz que vai adubar, ele assim deseja tornar férteis em palavras, em jejuns, em orações. Aleluia. Amém, meus irmãos? E a pergunta que eu faço aqui é: quanto temos investido na terra e na vida dos nossos irmãos? Será que temos desprendido esforços por nossos irmãos, assim como o texto nos apresenta? Amém, meus irmãos? E eu concluo aqui a nossa reflexão, onde eu preciso te dizer que no tempo de Deus você vai frutificar. Aleluia. No tempo de Deus, você, meus irmãos, você, minhas irmãs, vão gerar frutos e bons frutos. Amém, meus irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. E, meus irmãos, reflitam mais nessa passagem e que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente aos vossos corações. Amém? Eu gostaria de te pedir que viessem a se inscreverem em nosso canal, a curtirem as nossas reflexões. Compartilhem essas mensagens, abençoando a mais pessoas. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu estou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.